Olá, seja muito bem-vindo para essa nossa segunda aula. E nesse segundo encontro, nós vamos falar dos 4 principais indicadores do mercado financeiro. São aquelas letrinhas que em algum momento, alguma sigla que a gente já ouviu falar e não entendeu muito bem. A primeira é o IPCA, a segunda é a Selic, a terceira é o CDI e o quarto é o Ibovespa. Antes de falar de uma forma simples e fácil, a gente vai entender bem tranquilamente como é que funciona cada indicador desse, eu quero contar uma historinha para vocês. Imagina o seguinte, se eu te perguntar se andar de moto é perigoso, provavelmente a sua resposta vai ser: é perigoso. Por que a gente acredita que andar de moto é perigoso? Porque a gente compara com andar de carro. Andar de moto e andar de carro, a gente vai perceber que, em teoria, o carro é mais seguro do que andar de moto. Então a gente consegue observar que é um parâmetro, a gente sempre vai ter um parâmetro. Eu acredito que andar de moto é mais perigoso porque, na minha cabeça, eu estou comparando, por exemplo, com andar de carro. E no mercado financeiro também funciona dessa forma. Por isso que a gente precisa entender quais são os indicadores. Por que a gente utiliza esses indicadores no mercado financeiro? Partindo para o primeiro indicador, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, nada mais é do que a inflação. E aí, se eu perguntar para você, o que é a inflação? Provavelmente você vai pensar o seguinte: Michel, a inflação é o aumento de preço dos produtos. Na verdade, todo mundo conhece esse conceito, mas o aumento de preço dos produtos é uma consequência da inflação. Por quê? O que faz os produtos aumentarem de preço? Dinheiro na mão das pessoas. Quando as pessoas passam a ter dinheiro ou crédito disponível na sua mão, ela tem a possibilidade de comprar. Imagine várias pessoas comprando um determinado produto. Existe uma tendência daquele produto a aumentar de preço, justamente por conta do quê? Da oferta e da demanda. Então a inflação nada mais é que o excesso de dinheiro na mão das pessoas, ou o excesso de crédito. Quando eu digo excesso, eu digo entre aspas, né? Por outro lado, a gente precisa entender agora qual que é a Selic. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros. Então imagine o seguinte, ela serve como uma referência para o nosso mercado. Imagine que eu tenho lá uma pessoa que precisa de dinheiro emprestado. E do outro lado tem um investidor. Quando a Selic, por exemplo, está a 13%, esse investidor sabe que ele consegue aplicar o dinheiro dele a 13%. Então ela serve como uma referência. Por quê? Porque ele pode, por exemplo, aplicar num título público do governo federal atrelado à Selic, ele vai pegar a mesma coisa que a Selic, 13%. Por outro lado, essa pessoa que precisa de dinheiro emprestado, ela já sabe que ela não vai conseguir pegar dinheiro emprestado com um valor menor do que a taxa básica de juros da economia, que nesse caso seria 13%. Então a gente já consegue tirar uma primeira conclusão. Se a Selic aumenta, é bom para quem? Para a pessoa que tem dinheiro. Então a pessoa que tem dinheiro, ela tem a capacidade de investir esse dinheiro e pegar uma taxa. E se essa taxa aumentar, melhor ainda. Por outro lado, se essa taxa estiver muito alta, é ruim para quem precisa pegar dinheiro emprestado, porque ele vai pagar cada vez mais juros. Agora vamos pegar a Selic e a inflação e vamos entender como que eles são correlacionados. Imagina o seguinte, a gente já viu que a inflação é dinheiro na mão das pessoas. E a partir do momento que eu aumento a Selic, eu consigo pegar aquela taxa, eu consigo pegar o meu dinheiro e aplicar naquela taxa. Então, se a taxa aumentou, se torna mais atrativo para que eu possa fazer minha aplicação. Então, eu posso pegar o meu dinheiro e aplicar. Quando eu estou aplicando, por exemplo, nos títulos públicos do governo, o que o governo está fazendo? Ele está retirando dinheiro da economia, retirando liquidez do mercado, ou seja, as pessoas estão com menos dinheiro na mão para comprar. Por quê? Porque elas pegaram esse dinheiro e compraram, por exemplo, títulos públicos, investiram nos títulos públicos, que estão lá atrativos, estão pagando 13%, 14%, depende da taxa de juros. Quanto mais ela sobe, mais atrativa ela fica. Então, por aí a gente já consegue chegar na primeira conclusão. Quando a Selic sobe, as pessoas investem mais no lugar de consumir.
a partir do momento que elas consomem menos, os preços dos produtos tendem a diminuir. Então a inflação diminui. Por outro lado, se a taxa de juros cai, os investimentos ficam menos atrativos, então as pessoas optam em utilizar o seu dinheiro para consumir. Então, essa é o equilíbrio que ocorre entre a taxa Selic e a inflação. Vamos partir para o próximo indicador, que é o CDI. E aí, quando a gente fala de CDI, a gente precisa entender o que é esse CDI. O CDI nada mais é que uma taxa de juros. De onde vem essa taxa de juros? Qual que é o papel dos bancos? Os bancos captam recursos e emprestam. Esse é o trabalho do banco. Ele capta recursos de quem tem e empresta para quem está precisando. Imagina que o banco A captou muito recurso e emprestou pouco. Ele está com dinheiro em caixa. Já o banco B emprestou muito dinheiro e captou pouco. O banco B está precisando de dinheiro. O que o banco B faz? Pega dinheiro emprestado com o banco A. Se ele pegou dinheiro emprestado, o banco A vai cobrar uns juros. E esse juros é justamente o CDI. O CDI ele pode ser calculado diariamente, semanal, trimestral, anual, da forma que você quiser. O importante é que você saiba que o CDI é uma taxa de juros que é cobrada entre os bancos. E ela é utilizada como parâmetro do mercado, principalmente de renda fixa. Então imagina o seguinte, se o CDI do período de um ano deu 10% e eu consigo aplicar num determinado produto de investimento, por exemplo, uma LCI, rentabilizando 100% do CDI, significa que eu vou pegar 10%. Se eu pegar um produto que está me pagando 80% do CDI, e o CDI deu 10% durante aquele período, significa que eu vou pegar 8%. Então, esse é o tipo de funcionamento do CDI. Então agora, a gente já entende o que é o CDI e como funciona. Então, quanto maior for a taxa do CDI, na ótica do investidor, melhor, porque eu vou pegar uma taxa melhor. Partindo para o nosso último indicador, que é o Ibovespa. O que é o Ibovespa? O Ibovespa ele é um indicador. Imagina que nós temos uma carteira de ações, uma cesta de ações. Essas ações servem como referência para o mercado, como termômetro. Muito provavelmente você já viu lá na TV, no Jornal Nacional, o William Bonner falar: o índice Ibovespa subiu 2%. O que significa essa alta? Significa que, na média, hoje essa carteira é formada por 64 ações, na média dessas 64 ações, o índice subiu 2%, isso na média. Mas a gente sabe que quando a gente está falando de uma média, algumas ações subiram mais do que 2%, subiram menos, caíram, mas na média subiu 2%. Então aquilo ali é uma média, é um termômetro do mercado financeiro destinado a investimento em ações. Quando a gente observa ao contrário, as ações, o índice Bovespa caiu 2%, significa que na média caiu 2%, mas teve ações que subiram durante aquele período. Então, em resumo, para que serve o índice Bovespa? Serve apenas como termômetro para a gente avaliar essa carteira hipotética de ações. Mas, na verdade, geralmente eu não vou investir no índice do Ibovespa, eu vou investir numa quantidade fragmentada de ações. Então, essa referência do índice Bovespa, ela não vai servir diretamente para mim. Serve, por exemplo, quando eu estou investindo num fundo de investimento, que vai ser um tema de uma próxima aula mais à frente. Então, a gente conseguiu entender o que é a inflação, o que é a taxa Selic, o que é o CDI e o que é o Ibovespa. Lembrando que sempre que ficar dúvida, me manda um e-mail e a gente vai poder tirar essa dúvida para você. Outro ponto, se você não assistiu às nossas aulas de título público, a aula 1 e a aula 2, a aula 1 teórica e a aula 2 prática, me manda um e-mail para que eu possa enviar para você essa aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mas eu quero te fazer uma pergunta. A gente está falando sobre educação financeira e investimentos. Eu quero te perguntar o seguinte: qual que é o melhor investimento? Vou te responder agora. O melhor investimento é adquirir conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem capacidade de aproveitar oportunidades. E é exatamente isso que eu quero proporcionar para você. Então eu quero te fazer um pedido. Clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, participa, você vai receber toda vez que eu subir um vídeo novo para o YouTube,
você vai receber por e-mail essa informação. Participa com a gente, vem comigo, grande abraço e até a próxima.